Carlos Alberto Sardenberg, como vai? Boa noite. E aí, Nonato, boa noite, ouvintes. Aqui acompanhando as pessoas comentando vários assuntos, reajuste de vereadores em São Paulo, tem também a discussão sobre a aprovação por parte da Câmara do projeto que renegocia dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União, e o que de algum modo foi uma derrota aí da equipe econômica, não, Sardenberg? Foi uma derrota acachapante, de goleada, né? Uhum. Porque o que o governo havia dito, mais especificamente o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é que todo auxílio financeiro aos estados tem que estar ligado a uma contrapartida, que é os estados se comprometerem com um programa de redução de gastos, né, ou de contenção e redução de gastos, né. Essas medidas foram elencadas, né, foram definidas, especificadas, e tramitou assim, a lei começou pela Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados retirou todas as tais das contrapartidas de ajuste de contas previstas para os estados. Aí o projeto de lei foi para o Senado recolocou as contrapartidas, voltou para a Câmara, isso hoje, e a Câmara retirou as contrapartidas, né? Então ficou bom. Para explicar para os ouvintes, nós temos duas coisas em andamento, né? Você tem uma primeira regra, que é a seguinte, que é o alongamento das dívidas que os estados têm com a União. Isso resulta daquela negociação de dívida lá de trás, lá dos anos 90, né? Que os estados têm dívidas com o governo federal e pagam prestações mensais, né? Então, esse contrato, são contratos muito antigos, né? Esses contratos, as dívidas serão alongadas, as dívidas não serão eliminadas, mas elas serão alongadas, né? Então venceria em 2020 e vai vencer, estou citando em tese, né? Sim. Vai vencer em 2020, então em vez de vencer em 2020, vai vencer em 2040. Isso, então, com um prazo maior, dilui as prestações, né? E além disso, até 2018, né, 2017, 2018, as prestações serão reduzidas. Então você vai calcular quanto é a prestação depois da renegociação, e aí reduz essa prestação, e essa redução vai caindo ao longo do tempo, né? Então, no primeiro mês você paga, digamos, 10% da prestação, depois paga 15%, 20%, e assim vai, né? Então é um alívio na dívida que todos os estados têm com a União. Então, isso vale para todos os estados. Nesse acordo, nesse projeto de lei, tem uma contrapartida, uma só, que é, durante 2017 e 2018, os estados terão que aplicar aquela mesma regra lá do teto de gastos. Sabe aquela que foi aprovada para o governo federal? Diz o seguinte: o gasto de um ano é o gasto do ano passado mais a inflação. Os estados terão que obedecer isso em 2017 e 2018, 2 anos só. E, então é um teto de gastos para os estados que tiverem, então, as suas dívidas alongadas. Esse é um caso, vale para todos os estados, e esse é que está valendo. Isso é um caso. O outro caso é o dos estados em calamidade financeira, os estados que declaram calamidade financeira. No momento, nós temos Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, entende? Para esses estados em calamidade financeira, tem outro plano. Aí chama plano de recuperação fiscal. E esse dá um baita alívio, né? Porque os estados ficam 3 anos sem pagar dívida. 3 anos sem pagar as suas dívidas, né? Vai ser um calote por tempo determinado, mas é um calote nos credores todos, né? E então, nesse caso... É um calote institucionalizado. Isso, um calote institucionalizado. E nesse caso aqui, tinha contrapartida, aí tiraram todo, não ficou nenhuma. Aí o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, disse o seguinte: não, isso aqui não é problema da Câmara, isso aqui é problema do governo com os estados. Ou seja, o que os deputados estão dizendo? Que as tais contrapartidas, o governo é que vai ter que exigir, o Ministério da Fazenda, entende? Agora, não estando na lei, fica muito mais difícil para o Ministério da Fazenda, né? Você já pensou? O ministro da Fazenda vai lá e fala: olha, vai lá para o governador Pezão, para o governador do Rio Grande do Sul, dizer: olha, eu dou esse alívio para você, 3 anos sem pagar a dívida, mas você tem que demitir funcionário, não pode aumentar salário, não pode fazer concurso, não pode não sei o quê. Aí o governador do estado vai fazer o quê?
Vai reclamar com o Temer, né? Isso. Vai reclamar com o Temer. Mas, Temer, isso aqui eu não posso e tal, vou perder voto, além disso eu vou suspender meu apoio e tal, não sei o quê. E, evidentemente, enfraquece a posição do Ministério da Fazenda. Né? O risco que se está correndo é de liquidar o ajuste fiscal dos estados, né? Porque os estados vão acabar recebendo o direito de dar o calote e sem obrigação nenhuma, né? Sem obrigação. Quer dizer, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, falou, não, isso aí acerta o Ministério da Fazenda com os estados durante a negociação do acordo. Mas é evidente que o Ministério da Fazenda ficou enfraquecido. Na verdade, o Rodrigo Maia está em campanha para presidente da Câmara dos Deputados. Ele quer ser reeleito. Então, o que ele quis fazer? Fazer um brilhareco junto aos deputados e dizendo, o Ministério da Fazenda não manda aqui, quem manda aqui somos nós, a gente decide. Né? Para angariar ali alguma plataforma, né? E como os deputados são muito sensíveis aos sindicatos de funcionários públicos, das associações, que é hoje o grupo mais organizado na sociedade brasileira, mais organizado que os trabalhadores do setor privado, então esses grupos do funcionalismo, eles exercem grande pressão sobre os deputados. Aí os deputados falam, tudo bem, então o Rodrigo Maia, para ficar de bem com os deputados, seus eleitores, né, acabou eliminando essas contrapartidas, o que coloca em risco o ajuste fiscal. E se você olhar bem, eles tiraram a conta do serviço público e mandaram para quem? Os contribuintes. Para o contribuinte, Contribuintes. Quer dizer, tiraram ali das regras, por exemplo, não pode haver contratação de pessoas. Por exemplo, tinha lá uma regra que dizia o seguinte, os estados podem fazer um plano de demissão voluntária e podem buscar financiamento para isso. Tiraram. Não pode ter e tal, não, isso aqui não pode ter. Os estados tinham para reformar o funcionalismo e tal, também tiraram isso tudo. Ou seja, nessa crise toda que está, o que os deputados estão dizendo é o seguinte, o servidor público dos estados é o único trabalhador brasileiro que não tem perda de salário, que não tem ameaça de perder emprego e que vai poder ter reajuste salarial mesmo nesse período de desajuste fiscal. Que é isso que os deputados estão dizendo. Entende? Todos os trabalhadores brasileiros vão pagar de alguma forma, menos o servidor público. É isso que os deputados estão dizendo. Eu sei que vai ter muita bronca de servidor público, mas é isso que está acontecendo. Eles foram transformados numa categoria especial, né? E isso hoje, você veja, hoje também saiu a notícia de arrecadação de tributos federais, no final das contas quem vai pagar isso é a União, ou seja, com o dinheiro do contribuinte, e a arrecadação do governo caiu de novo. Caiu 3% a arrecadação tributária no período de janeiro, novembro deste ano. Quer dizer, então você tem menos receita e o pessoal não quer reduzir despesa. Isso aí não vai dar certo e pode ser alguma. Bom, vamos acompanhando, Sardenberg. Porque o governo fala muito em ajuste fiscal, mas hoje deram um tiro. A Câmara dos Deputados deu um tiro no ajuste fiscal. Porque se não envolver os estados, não vai adiantar grande coisa. Sem dúvida. Obrigado, Sardenberg. E bom Natal para você, porque a gente só se fala na semana que vem. Por quê? Você não trabalha amanhã mais? Eu vou ter aí uma semana de folga pro Natal, né? Você terá no Ano Novo? No Ano Novo, exatamente. Então a minha é agora no Natal. Bom, então bom Natal. Bom Natal. E bom Ano Novo. Bom Ano Novo na medida do possível. É isso, pelo menos com perspectiva de melhora para 2017. A gente tem que estar sempre otimista de algum modo. Obrigado, Sardenberg. Falou, até. Vem aí